Olá meninos e meninas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu vou estar aqui ensinando vocês a como estar fazendo essa bolsinha. Ela é bem fácil e é perfeita para quem está iniciando aí ou já iniciou e quer estar fazendo uma bolsinha, algo bem simples, tá? É bem facinho de fazer, não é difícil, né? Basicamente aqui é tudo feito em ponto alto, não é ponto baixo. E a única coisa um pouquinho mais complicada é essa parte da flor, que é o que eu vou estar ensinando pra vocês agora, tá? Eu estou aqui com essas linhas, não é a mesma que foi feita aqui essa bolsinha, mas a dica que eu dou é, o que vocês fizer de flor aqui, em determinada linha que vocês escolher, é a mesma marca, ou seja, o mesmo tex de linha tem que ser também o resto da bolsa, porque a receita ela depende muito da linha ser a mesma, tá? Essa bolsa foi feita com linha brilhante, então se vocês fizerem aqui a parte da flor com linha brilhante, toda ela vai ter que ser com linha brilhante também, pra a receita dar certinho aqui com o que eu vou mostrar pra vocês, tá? O que é legal, que vocês façam com linha brilhante, com linha da amigurumi, porque vai ficar bem durinho, com linha da Charme, da Bella, fica bem legal porque a bolsa, em algumas determinadas linhas ela vai ficar mais dura, em outras um pouquinho mais mole. Lembrando, se você quer uma bolsa um pouco mais firme, a amigurumi é perfeita para vocês. Se vocês querem a bolsa mais maleável, que nessa daqui, então vocês podem usar a Charme, a Bella ou essa linha brilhante, tá? Então agora eu vou estar aqui mostrando para vocês como que faz a flor, tá? Então, vamos estar aqui escolhendo a parte das pétalas, né? Eu costumo dizer as pétalas. Vocês escolhem a cor que vocês querem. Vou estar fazendo essa aqui porque é somente para poder estar ensinando vocês, tá? Então, nós vamos estar fazendo aqui 8 correntinhas, tá bom? Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 correntinhas. Vocês vão pegar aqui, ó, na outra ponta, olha, e vão fechar com um ponto baixíssimo. Fechou aqui com o ponto baixíssimo, vamos subir agora essas correntinhas, fazendo aí 3 correntinhas, tá? 1, 2, 3. E agora vamos fazer aqui um ponto alto dentro aqui dessas argolinhas, tá vendo, ó? Então, aqui nós já temos 2 pontos, 1 ponto, 2 pontos, porque as correntinhas é o que vale a um ponto alto, tá bom? Então, vocês vão fazer agora 1, 2 correntinhas e vamos fazer de novo os 2 pontos altos, ó. 1 ponto alto, 2 pontos altos, mais uma vez 2 correntinhas, 1, 2 correntinhas e de novo 2 pontos altos, ó, um ponto alto, 2 pontos altos e de novo 2 correntinhas. Nós vamos fazer essas pétalas aqui 8 vezes, então nós já temos 1, 2, 3 pétalas aí da nossa rosa e vamos continuar fazendo aqui até dar 8 pétalas. Ó, então aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pétalas. Aí o que nós vamos fazer é estar fazendo de novo as 2 correntinhas e vir aqui, olha, e finalizar aqui a carreira com um ponto baixíssimo, ó. Lembra daquelas 3 correntinhas de início, ó? 1, 2, 3, aqui na terceira é aonde nós vamos estar finalizando aqui a nossas pétalas. Aí vocês vêm, ó, vão fazer mais um ponto baixíssimo aqui no próximo, pra gente tá chegando a nossa agulha aqui, ó, dentro daquelas 2 correntinhas, tá vendo, ó? Então, vocês vêm aqui, aqui nós já vamos pegar agora
a linha verde, tá? Deixa eu pôr essa linha mais aqui. Nós vamos pegar agora aqui, ó, a linha verde e fazer um ponto baixíssimo com ela, ó, tá vendo? E aqui nós já iniciamos uma nova cor. Vamos subir 3 correntinhas. Então, 1, né, 2 e 3. E agora nós vamos fazer dentro dessas correntinhas aqui as nossas folhas, né? Porque nós estamos no tom verde, né? Então agora nós vamos fazer aqui as nossas folhas. Então, vamos fazer aqui dentro 3 pontos altos. Lembrando que essas correntinhas que nós subimos é o que vale a um ponto alto, tá? Então, vamos fazer agora, ó, um ponto alto e mais um ponto alto, tá vendo? E vamos fazer, então, 2 correntinhas. 1, 2. Aí, aqui, ó, na próxima ponta, de novo, ó, um ponto alto, 2 pontos altos e 3 pontos altos. Vamos fazer, ó, 1, 2 correntinhas. E aqui dentro, de novo, nós vamos fazer um ponto alto, 2 pontos altos e 3 pontos altos, que é essa lateral aqui, tá vendo, ó? Essa lateral. Aí, vocês vêm e faz 2 correntinhas. E aqui dentro, vocês vão fazer os 3 pontos altos. Tá vendo, ó? Aí, de novo, 2 correntinhas e aqui dentro nós vamos fazer aquela lateral, ó. Um ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos, 2 correntinhas. Aqui dentro, de novo, um ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos. Tá vendo aqui, ó, a lateral? Ela tá assim, sacadinha, porque essa linha é a linha da Soft, né? Então, ela é muito fofinha, ela fica um pouco ensacada. Mas se vocês fizerem com essa linha, que nem eu falei, com a linha Charme e da Bella, nada aqui vai ficar meio ensacadinho, não. Ele vai ficar exatamente do jeito que está aqui, porque a linha é mais fina. Inclusive, a agulha também. Porque se vocês for fazer esse daqui, vocês podem usar a agulha 1,75. Tanto para essa linha aqui, brilhante, como a Charme e a Bella, vocês podem usar a agulha 1,75 e a número 2. Como eu tô fazendo com essa daqui, eu tô usando essa agulha aqui 2,5. Se vocês for fazer com a linha Amigurumi, vocês podem estar fazendo com a agulha número 2 ou a 2,5, tá? Então, continuando aqui, ó, 2 correntinhas e de novo aqui dentro, os 3 pontos altos. E vamos agora para a lateral. 2 correntinhas, 3 pontos altos, 2 correntinhas e aqui dentro ainda, de novo, os 3 pontos altos, porque nós estamos fazendo aqui a lateral. 2 correntinhas, 3 pontos altos, 2 correntinhas e agora vamos aqui para nossa lateral. Que aí os 3 pontos altos, 2 correntinhas e dentro do mesmo buraco aqui, os 3 pontos altos. E vamos finalizar aqui com 2 correntinhas e aqui a gente faz um ponto baixíssimo. E vamos chegar aqui, ó, com pontos baixíssimos até aqui essa parte do buraco, tá? Ó, fiz aqui o ponto baixíssimo e mais uma vez, né? Porque eu estou fazendo os pontos baixíssimos em cima aqui dos pontos altos. Agora, ó, eu venho com a minha agulha aqui dentro e vamos trocar de cor para a cor preta, porque aqui a bolsa eu tô fazendo preta, mas vocês podem fazer a cor que vocês quiserem. Então, agora nós fizemos aqui, né, com um ponto aqui baixíssimo e vamos subir agora fazendo aqui os 3 pontos altos. Fiz e vou fazer aqui os meus 2 pontos altos, tá vendo? Subir, quer dizer, aqui com as correntinhas, né? Fazendo 3 correntinhas é o que vale a um ponto alto, fiz 2 pontos altos. Então, basicamente, ó, a gente vai fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui do verde, só que agora com preto. Então, ó, aqui eu fiz
Isso, vou fazer aqui as minhas 2 correntinhas. E vamos aqui para a lateral. Então, a lateral vocês já sabem, né? Que é 3 pontos altos, 2 correntinhas e dentro do mesmo, 3 pontos altos. 2 correntinhas, ó, aqui dentro, ó. Os 3 pontos altos, 2 correntinhas e os 3 pontos altos, 2 correntinhas e agora vamos para a lateral, fazendo aí os 3 pontos altos, 2 correntinhas e dentro do mesmo os 3 pontos altos, porque nós estamos fazendo aqui a lateral. Olha só como é que fica, tá vendo, ó? Desse jeito, ó. Sempre as lateral, a gente sempre vai fazer no mesmo, né? Pra poder virar e dar assim esse quadrado, tá vendo? Que é o que nós fizemos aqui. Então, aqui, olha, nós vamos fazer essa mesma receitinha que eu ensinei pra vocês. Nós vamos fazer 1, 2, 3. E vamos depois estar costurando, olha, uma do lado da outra, tá vendo? Que vai formar esse joguinho de 3 aqui. E aí, vocês vão reservar. Então, aqui vocês entenderam, né? Aqui vocês vão fazer 2 correntinhas, é aqui dentro os 3 pontos altos, depois 2 correntinhas, os 3 pontos altos e a lateral, que é essa lateral aqui, conforme eu ensinei aqui pra vocês. Então, basicamente, aqui nós já aprendemos como está fazendo, né, as nossas flores. Fez as flores? Agora vamos aqui começar com a frente, tá? Então, eu vou estar colocando essa cestinha pra cá, vou estar colocando a bolsinha aqui, e bem aqui do lado eu vou colocar a receitinha, tá bom? Não vou mostrar o passo a passo, porque é uma bolsa bem simples de fazer. Acho que o mais complicado era a flor, que eu acabei de ensinar. Então, nós vamos estar fazendo agora 53 correntinhas. A partir da segunda correntinha, vamos aí para a carreira de número 1, então, vamos fazer 52 pontos altos. Fez aí os 52 pontos altos? Agora, da carreira 2 até a carreira 15, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Lembrando que cada carreira contém 52 pontos altos, que vai dar um total aí de 14 carreiras, né? Ou seja, da carreira 1 até a carreira 15, 15 carreiras, né? Feito aqui essas 15 carreiras aqui, conforme vocês estão vendo, nós vamos colocar o nosso joguinho de 3 flores aqui, certo? A quantidade daqui até aqui em cima é o que vale a 12 carreiras. Então, nós fizemos aqui 15 carreiras. Aqui, essa parte aqui é o que vale a mais 12 carreiras. Então, quando nós chegarmos aqui para continuar as nossas carreiras de cima, aqui nós vamos contar com uma carreira de número 28. Então, da carreira de número 28 até a carreira de número 42, nós vamos continuar fazendo ponto sobre ponto, que são 52, né? 52 pontos altos aí cada carreira. Ou seja, nós vamos fazer mais 15 carreirinhas aqui, certo? Então, aqui, ó, 15, 12, mais 15, 42 carreiras, tá? Não esquecendo que essa parte aqui do meio é o que vale a 12 carreiras. Fiz aqui a minha frente, vamos para a parte das costas, que é bem mais fácil. Então, basicamente, ela é a mesma coisa da frente, só que vocês vão fazer ela toda, né? Então, vamos lá. Então, vamos fazer 53 correntinhas. A partir da segunda correntinha, vamos agora para a carreira aí de número 1. Lembrando que as correntinhas, elas não é considerada carreira, tá? É só a base, né, das nossas carreiras. Então, vamos agora para a carreira de número 1. A partir aí da segunda correntinha, vamos estar fazendo 52 pontos altos. Agora, da carreira 2 até a carreira 42, nós vamos fazer ponto sobre ponto.
Lembrando que cada carreira contém aí os 52 pontos altos, então nós vamos fazer agora 41 carreiras, né? Ao total aqui de todas 42 carreiras. Agora vamos para a lateral. A lateral ela também é bem facinha. Vocês vão começar aqui, né, sozinha, a lateral sozinha. Vamos estar reservando a parte aqui das costas e a parte da frente. Então, vocês vão pegar aí e vão fazer 11 correntinhas. Feito aí as 11 correntinhas, a partir da segunda, vamos estar fazendo os 10 pontos altos. Então, da carreira 2, né, porque nós já fizemos a primeira carreira, então da carreira 2 até a carreira 119, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Lembrando que cada carreira contém os 10 pontos altos, tá? Quando vocês fizerem tudo, essa lateral, ó, lembrando que essa lateral tem 52 pontos altos. Aqui, ó, essa parte de baixo, 34 pontos altos. E aqui, 42 pontos altos, que deu um total todinho aqui de 119, tá? Vamos começar aqui a parte das alças. Das alças, né? A parte da alça. Então, aqui é o seguinte, vocês vão continuar agora fazendo. Então, quando chegar aqui na ponta desse 119, vocês vêm e colocam aqui um marcador de ponto. Bem aqui, porque aqui vocês sabem que isso que vocês acabou de fazer é a lateral aqui da bolsa de vocês, né? Onde vocês vão estar costurando, né? Então, vocês vêm e colocam o marcador aqui. Feito o marcador, agora vocês vão fazer a quantidade da alça que vocês desejar. A minha alça aqui tem 161 carreiras, né? Então, fiz aqui os 161 e finalizei aqui, costurando aqui a minha alça, tá? Aqui eu decidi fazer ela com 8 pontos, mas não há necessidade. Vocês podem continuar fazendo a mesma lateral aqui, que assim vocês fazem uma única carreira só, né? Então, vocês vêm e faz mais 161, ou faz mais ou faz menos, depende aí da quantidade de alça que vocês quiserem. E a parte mais fácil depois é costurar, né? Pra vocês virem tudo isso do avesso. Do avesso aqui, né? O meu aqui tem um forro, mas vocês virem do avesso e vão costurando aí com a linha preta mesmo. Costurem a parte da frente. Depois costurem aqui também a parte de trás, que também é bem facinho. E essa é uma bolsa bem simples da gente fazer. Se vocês quiserem, pode estar colocando um zíper, olha. Aqui mesmo, olha. Coloquei um zíper, né? Deixa eu pôr essa parte do forro aqui pra dentro. Coloquei um zíper, olha só, bem facinho também. Vocês, se não quiser, não precisa colocar forro. Se vocês desejar, vocês colocam, mas a bolsa ela é bem fechada, então, dependendo, não há necessidade de vocês fazer um forro. Mas se quiser, coloca um zíper, que eu acredito que pra venda vale mais, né? Em questão aí, vocês podem cobrar mais, porque tem um zíper, né? E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, não esquece de deixar aquele super like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e me siga lá nas redes sociais, que estarei deixando aqui na tela e na descrição do vídeo também. E deixa aqui embaixo para mim nos comentários o que você achou aí dessa receitinha dessa bolsa. Lembrando que ela não é passo a passo, porque ela é bem facinho, né? Porque é só passo a passo, só foi as florezinhas mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Beijos, até logo, tchauzinho e até o próximo vídeo. Esses vídeos que estou deixando aqui na tela agora são vídeos que você pode querer assistir. E aí, qual será o próximo da sua lista?